A gente vai dar início aqui mais uma palestra da Conferência de Nutrição Online, organizada pelo IVESP. Me chamo Felipe Brito e a gente vai conversar sobre sinais clínicos em teleconsulta. Tá? Aqui, me apresentar um pouco, para quem não me conhece. Sou nutricionista, sou mestre em saúde coletiva pela UES. Tenho algumas pós-graduações, como nutrição clínica esportiva, nutrição clínica funcional. Também sou antropometrista com certificação internacional ISAC, nível 2. Sou nutricionista clínico, atuando no Complexo Longevida, uma clínica situada em Fortaleza. Sou professor de graduação em nutrição da Universidade de Fortaleza e professor de pós-graduação em algumas instituições, como a própria Unifor, o IVESP e o IDE. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a minha percepção atual do atendimento nutricional. Né? Hoje a gente tem uma infinidade de intervenções nutricionais, mas uma coisa que me preocupa, a gente só discute isso, a gente só discute a intervenção. Você só vê cursos, palestras falando sobre intervenções nutricionais. E acaba que o nutricionista se preocupa muito com a intervenção, discute a intervenção, quer saber qual a intervenção vai fazer. Né? E a gente tem inúmeras intervenções, sejam elas comportamentais, low carb, cetogênica, uma abordagem tradicional, né? A abordagem que está na moda, a abordagem que saiu da moda. A gente tem muitas abordagens diferentes. A gente tem escolha de suplementos a fazer, prontos, manipulados, quantidades, que probiótico utilizar naquela condição clínica. A gente ainda tem ajuda aí de fitoterápicos, então a gente pensa muito na intervenção nutricional, e todo esse arsenal de intervenção que a gente tem. E quando eu paro para refletir com isso, como professor e como nutricionista clínico, eu acho que as coisas estão assim, ó. As coisas estão de cabeça para baixo, né? Estão invertidas. Você, com isso, o que eu percebo é que o nutricionista, o aluno de nutrição, seja de graduação ou pós-graduação, está sendo ensinado a pensar invertido. Né? Ele está pensando muito mais na intervenção que ele vai fazer do que em entender o paciente. Né? Ele está muito mais preocupado na intervenção do que em entender o paciente. E você precisa entender o paciente para poder realmente desenhar uma intervenção adequada. Então, o nosso principal foco deveria ser entender esse paciente que está na nossa frente, né? Avaliar ele muito bem avaliado, com calma, com objetividade, tá? E a gente tem aí o nosso passo a passo para poder fazer essa avaliação, essa anamnese. Você conversar com esse paciente sobre a história social dele, saber quem ele é, onde ele trabalha, como é que é a história familiar dele, como foi o nascimento, né? Isso, ao que ele é exposto, né? História de vida, tudo isso vai influenciar epigeneticamente esse paciente no desenvolvimento ou não de várias doenças. A gente vai perguntar sobre a história clínica desse paciente, as queixas e sintomas que ele relata e que fez ele procurar, e não só as que ele fez, porque ele pode procurar por um motivo, mas a causa raiz daquele motivo, daquele problema, ser outro completamente diferente. Tá? Investigar a história alimentar desse paciente, o que é que ele come, se já fez algum tipo de dieta específica, se segue algum estilo de vida, as medidas antropométricas, exames bioquímicos e exame físico com enfoque nutricional. Aqui eu quero fazer algum pequeno comentário. História alimentar, a gente está bem treinado. Né? Normalmente nas graduações, os alunos saem bem treinados para coletar uma história alimentar, um recordatório 24 horas. Né? Nós também saímos bem treinados, muitas vezes, ou não, por isso que tem tanta gente hoje em dia fazendo os cursos ISAC. Nós fazemos constantemente, somos lembrados de fazer medidas antropométricas, né? E muitas vezes a gente não sabe interpretar esse dado, mas isso fica para outra aula. Exames bioquímicos também muitas vezes é um ponto, um calcanhar de Aquiles da gente.
A gente não sabe interpretar muito bem esses exames. Hoje em dia, os planos de saúde não estão aceitando as nossas solicitações de exame, o que já é uma limitação, mas o nutricionista pode e deve solicitar exames bioquímicos desde que eles sejam utilizados para você entender metabolicamente e nutricionalmente esse paciente, onde nós acabamos falhando na história clínica, nesse levantamento de sintomas e principalmente no exame físico. É onde a gente falha muito. E a gente tem que lembrar que uma anamnese do paciente ele passa por todos esses pontos e a gente precisa utilizar todas essas ferramentas. E para a gente conseguir fazer isso bem feito, a gente tem que treinar o olhar, né? Você, baseado nas informações levantadas, né, você tem que treinar o seu olhar. O que é que eu tenho que prestar atenção nesse paciente? O que é que eu tenho que reconhecer? O que é que eu vou olhar, né, para fazer uma boa anamnese desse paciente, para fazer um bom exame físico com enfoque nutricional? Então, deixo aqui para vocês as referências que eu utilizei para poder montar essa aula. Infelizmente, muitos dos livros em português, quando a gente fala de avaliação nutricional, se você pegar o próprio livro, ele só fala praticamente de duas coisas, né? Ele se detém muito em duas coisas. Ou nos inquéritos alimentares, nas técnicas de inquéritos alimentares, ou na antropometria e nas referências comparativas das medidas antropométricas. E acaba explorando muito pouco exames e o exame físico. Por isso que a gente acabou utilizando mais literatura estrangeira. Esse livro aqui é um livro em português, você encontra... Esse livro aqui é um livro em português que você encontra facilmente, da Cristina Martins, tem ótimas referências. Esses dois aqui são publicações da Academia de Nutrição e Dietética, a Academia Americana. Eles trazem passo a passo todo de uma avaliação nutricional, e esse daqui ele detalha muito bem o exame nutricional, o exame físico com enfoque nutricional. E aqui alguns artigos que eu usei para complementar. E trabalhando esse foco que a gente está dando, do exame físico. O que é que nós, como nutricionistas, podemos fazer com o exame físico? A gente pode reconhecer sinais de má nutrição, sejam esses sinais relacionados à deficiência de calorias, a modificações de massa magra, de massa gorda, hidratação, ou sinais de vitaminas e minerais. Nós também podemos e devemos diferenciar o que é normal do que não é normal. Então, a gente tem que deixar bem claro que o nutricionista não vai fazer diagnóstico de doenças. A gente até vai demonstrar alguns sinais que eles estão associados a patologias, mas o nutricionista não pode fazer diagnóstico de doenças, ele pode fazer diagnóstico em nutrição. Então, para que esses sinais constam na nossa aula? Para que você reconheça, e a gente não consegue trabalhar sozinho de jeito nenhum, e você sugerir, indicar que o paciente procure um outro profissional, porque pode haver alguma outra coisa ali que precisa ser trabalhada. Então, por isso que a gente pode e deve diferenciar o que é que está normal do que não está normal. E algumas pessoas podem falar, professor, eu li num livro, eu li em artigos que sinais de deficiências de nutrientes são raras. Né? Então, por que você vai trazer aqui? Então, a gente tem que trazer luz a esse tema. Sinais de deficiência de nutrientes são raras em indivíduos saudáveis. Indivíduos saudáveis não apresentam sinais de deficiência de nutrientes.
Mas nem sempre o paciente que está lhe procurando é saudável. Muitos deles têm deficiências metabólicas, têm disfunções metabólicas, e têm alguns contextos clínicos de vida e de saúde que podem promover deficiência de nutrientes, e a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, eu trago aqui para vocês quem é essa pessoa que tem uma probabilidade maior de apresentar risco nutricional, deficiência nutricional, né? Se o paciente que você está atendendo, estiver atendendo e tiver alguma dessas características aqui, ele tem um risco, uma probabilidade de ter maior, de ter alguma deficiência nutricional. Então, pessoas com doenças crônicas, hipertensão, doenças de longo tratamento, diabetes, ou até, por exemplo, doenças autoimunes, hipotireoidismo, todas essas patologias facilitam o aparecimento de deficiências nutricionais. Porque a patologia, muitas vezes, aumenta o uso daquele nutriente, fazendo com que a gente precise de mais do que o normal. Outro contexto é o uso de medicamentos por tempo prolongado. O nutricionista, acaba trabalhando pouco a interação droga-nutriente, né? E muitos medicamentos, eles interferem no metabolismo do nutriente, seja atrapalhando a absorção, seja atrapalhando o transporte, seja modificando o seu metabolismo, seja aumentando sua necessidade, seja aumentando sua excreção, né? Então, por exemplo, qual é quantos por cento das mulheres que chegam ao nosso consultório não estão em uso de contraceptivo oral? Contraceptivo oral gera uma maior necessidade de vitaminas do complexo B e de zinco, por exemplo. Quão difícil é você receber um paciente que usa estatina, né, devido à hipercolesterolemia? Extremamente comum. E já é notado que esse medicamento reduz o armazenamento de CoQ10 no músculo, gerando dor, gerando cansaço, e aí você precisa suplementar junto a CoQ10. Ou até pessoas que usam inibidores de bomba de prótons, né? Os prazóis da vida, eles vão reduzir a acidez gástrica, vão diminuir a ionização de minerais, reduzindo assim sua absorção. Essa diminuição da acidez gástrica também gera a menos ativação de enzimas digestivas, ok? Fazendo com que a gente tenha uma pior digestão de proteínas da matriz alimentar e não consiga deixar esses nutrientes bem expostos para o restante do processamento do nosso trato gastrointestinal. Idosos têm maior risco de deficiências, né? De deficiência tanto pelo processo de envelhecimento, como pelo fator de ter doenças crônicas ou de usar muitos medicamentos. Outro grupo, indivíduos com distúrbios gastrointestinais. Como a gente falou aqui, os distúrbios gastrointestinais vão atrapalhar toda a digestão e absorção de nutrientes, o que pode fazer com que a gente tenha maior necessidade. E a gente aqui não pode esquecer, muitas vezes, da disbiose, né? O desbalanço, o desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas do nosso intestino, muitas vezes impedem a absorção de muitos nutrientes. E a disbiose é um dos maiores ladrões de vitaminas do complexo B e biotina, por exemplo. Um grupo que já é bem clássico, indivíduos hospitalizados, eles apresentam muito risco de nutrientes muito mais fácil, e gestantes e lactantes por causa da maior necessidade. Então, numa teleconsulta, onde é que a gente vai focar o exame físico? O exame físico ele é bem completo, a gente olha o paciente dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, mas numa teleconsulta, que muitas vezes a gente faz utilizando o celular, utilizando o computador, não dá para a gente olhar tantos aspectos assim. Então, a gente vai ter que ter algum foco. A gente vai focar em sinais relacionados ao cabelo, sinais relacionados à face, sinais relacionados a unhas e à pele.
Ok? E para a gente poder fazer essa anamnese de uma forma adequada, esse exame físico com enfoque nutricional adequado, a gente precisa começar com uma boa anamnese, com uma boa história clínica, com uma boa história social, um bom levantamento de sinais e sintomas, patologias, medicamentos utilizados. Porque essas informações já vão guiar, né? Lembrar a gente e fixar a nossa mente para que a gente tenha um foco maior no que precisa ser visto. Né? Se eu sei a história clínica dele, se eu sei os medicamentos, eu já sei os possíveis sinais clínicos que ele pode apresentar, e aí eu já vou muito mais focado durante essa pesquisa. A gente vai precisar de uma boa iluminação, né? Você pode utilizar isso, usar um abajur, uma luz de LED, né, que quase todo mundo hoje tem em casa, e o próprio celular. Então, você pode fazer isso tanto durante a consulta, pedindo que o paciente aponte a câmera para locais específicos do corpo, ou então, você orienta o paciente previamente à consulta para que ele tire fotografias de locais específicos e lhe envie para que você faça essa guarde para você ter essa avaliação prévia, essas informações previamente, tá? Hoje em dia já é muito comum a gente mandar uma pré-consulta, né, que o paciente anote já algumas informações que são mais simples para agilizar o processo de atendimento. E vamos agora para os sinais clínicos especificamente. Cabelo. Como cabelo, a gente tem que fazer o diferencial entre o que é um sinal clínico e o que é um sinal devido a algum tratamento capilar, alisamento, procedimento capilar, tratamento capilar. Então, você precisa perguntar para o paciente se ele fez algum tratamento capilar recente, se sim, qual. Né? E como queda de cabelo não dá para observar no exame físico, você deve perguntar para ele se esse cabelo tem caído, se houve mudança na coloração do cabelo, né? Se houve mudança no formato. E você pode até pedir para ele tentar puxar um fio e verificar se esse fio está saindo fácil, apresenta resistência, e se ao puxar e ao sair, se sentir dor. Né? E a gente já começa. Né? Cabelos fáceis de puxar, saem fácil, sem a sensação dolorosa. Também que apresentem pouco brilho e seco, normalmente estão associados a deficiências proteicas e ácidos graxos essenciais. Então, aqui o que a gente vai ver ao longo de toda a aula. Todas essas deficiências de nutrientes podem estar relacionadas a questões estéticas que a gente precisa tratar, precisa reconhecer para poder tratar adequadamente. Né? Nem sempre cabelo vai ser só biotina. Nem sempre cabelo vai ser só silício. E outra coisa, se esse indivíduo está com queda de cabelo caindo fácil, será que ele vai conseguir, por exemplo, hipertrofia? Não vai. Né? Por isso que a gente precisa estar atento a esses sinais. Mudança de cor, despigmentação, cabelo sem brilho, né? São sinais relacionados à deficiência de proteínas e calorias. Aqui a gente tem que ter uma observação bem clara. Você tem que perguntar para esse paciente, normalmente isso está relacionado a o cabelo ficar mais claro, aparecimento de cabelos brancos, então você tem que perguntar para aquele paciente, normalmente, qual é a idade que as pessoas da família dele começaram a desenvolver cabelos brancos, se ele estiver desenvolvendo cabelo branco numa idade mais jovem do que a média da família dele, aí você tem que ligar um alerta, né? Ou se após um momento estressante, estressor, algum problema no trabalho, uma separação, ele começou a ter muito mais cabelo branco, também é um fato a você ficar ligado. Por quê? Essa despigmentação, esse surgimento de cabelos brancos fora da idade da genética da família está relacionado à deficiência de manganês, selênio e cobre. Deixa eu até aqui marcado por quê. Pense só, né? Não é só estético. Manganês, selênio e cobre são cofatores de processos antioxidantes.
Então, se essa pessoa está tendo um surgimento de cabelo branco, essa pessoa está com um processo antioxidante deficiente, a gente precisa atuar. Estresse oxidativo, ele está por trás de inúmeras doenças e inúmeras patologias. Queda de cabelo, ela pode acontecer em alguns padrões. Essa aqui, dessas duas fotos que você vê, a gente chama de alopécia difusa. Você pode, nesse momento, até pedir para o paciente abaixar a cabeça e afastar os cabelos para você analisar se forma esse desenho. A gente chama de alopécia em forma de árvore de Natal. Né? Ele faz um desenho parecido com a árvore de Natal. Esse padrão de alopécia está ligado a deficiências de ferro, de zinco, de biotina, de proteína, ou até relacionado a hipotiroidismo. Então, você já começa a ficar ligado. Não sei se o paciente, além disso, tem muito cansaço, posso estar fazendo uma correlação clínica com deficiência de ferro. Correlações clínicas com zinco, imunidade, ou produção de ácido clorídrico, proteção estomacal, biotina. O maior produtor de biotina é a nossa microbiota. Então, eu posso estar com uma ingestão baixa, até eu esqueci de colocar naquele slide inicial, que também dieta hipocalórica crônica é um fator. E hoje em dia, muitos pacientes fazem dieta hipocalórica cronicamente para tentar controlar peso. Né? Então, a biotina pode ser uma correlação com dificuldades digestivas, com desbiose, né? Proteína, correlação com dificuldade de hipertrofia, e hipotiroidismo, solicitar que esse paciente vá a algum endócrino, um médico, seu parceiro, para avaliar essa situação. Agora, se a alopécia for nesse padrão aqui, ó, você vê algumas áreas arredondadas no couro cabeludo, sem cabelo, ó, ou áreas grandes, podem até ter algumas escamações ou inflamações, é um padrão de queda de cabelo que está muito mais relacionado a doenças autoimunes. Tiroidite de Hashimoto, que a gente tem que lembrar que é um hipotiroidismo autoimune. A gente só lembra que é hipotiroidismo, mas não lembra que é uma doença autoimune. E todo paciente que tem doença autoimune tem um risco aumentado de desenvolver outras doenças autoimunes. Por isso que a gente tem que ficar ligado e já tratar o intestino desse paciente e acompanhar muito bem esse paciente. Lúpus, doenças autoimunes em geral. Cabelos encrespados, enrolados, ou ficando em formato de pescoço de cisne. Lógico, gente, tem pessoas que naturalmente têm cabelos crespos, tá? Mas a pessoa que tinha um cabelo liso e, do nada, ele começou a ficar muito mais ondulado. Ou então até ele mais crespo. Ou então a gente chama de pescoço de cisne. O cabelo cresce e faz uma curva parecendo um pescoço de cisne. É uma deficiência clara de vitamina C. Né? Então, se a gente lembra de vitamina C, a gente lembra de correlações clínicas. Saúde da pele, defesa antioxidante, formação de colágeno. Então, lembre, o reconhecimento do sinal, ele tem que estar acompanhado de correlações clínicas, pensamentos clínicos, e você está associando tudo às reclamações iniciais do paciente, aos sintomas que ele apresenta. Hirsutismo é uma coisa que a gente tem que estar bem ligado, né? Que é o quê? Esse crescimento de pelos nas mulheres em locais que estão mais ligados ao padrão masculino. Isso aqui está muito relacionado à resistência à insulina, à síndrome do ovário policístico. Né? Então, se você encontra uma paciente dessa forma, você tem que questionar sobre acompanhamento com ginecologista, com endócrino, avaliar a insulina dessa paciente, ver se ele tem outras reclamações relacionadas à resistência à insulina, talvez cansaço, talvez ansiedade. E o lanugo. O lanugo está muito relacionado à deficiência calórica e principalmente à anorexia. O lanugo é esse crescimento de pelos finos no corpo. Ó. Você vê que está por todo o corpo dessa paciente.
está muito relacionado com a anorexia. Então, se você percebe com a paciente que lhe procura tem esse sinal clínico e, por exemplo, você não trabalha com estratégias comportamentais, talvez seja interessante você encaminhar para outro colega e para um psiquiatra, para que faça a avaliação adequada desse transtorno de comportamento alimentar. Sinais de face, né? Normalmente eles chamam a atenção, podem ser discretos algumas vezes. Aqui, na maioria deles, vão estar de forma mais forte, mais intensa, né? Mas podem se apresentar de forma mais discreta. E normalmente levam muitas pessoas a procurar dermatologista. Então você tem que questionar a pessoa, tem que perguntar se ela está tratando por alguma afecção de pele, tá? O primeiro que a gente pode encontrar é uma despigmentação difusa da pele. Isso acontece normalmente próximo aos olhos, ó, ou nas bochechas. Ou para pessoas brancas, com pele branca, você pode ver também um escurecimento, principalmente aqui embaixo do olho e na bochecha. Isso está relacionado com deficiência calórica e deficiência proteica. Tá? Ah, Felipe, mas isso a gente só vai ver em hospital, né? Em pacientes bem desnutridos. Não, por exemplo, se você tem um paciente com colite ulcerativa, com alguma doença, um paciente com doença de Crohn, ele pode estar tendo uma síndrome desabsortiva gerando esse problema. Seborreia ou descamação está bem relacionado à deficiência de niacina, vitamina B3, piroxina B6, cobalamina B12. Quando ela está mais exacerbada, ela pode aparecer dessa forma, normalmente perto de olho, nariz, boca. Mas ela pode ser muito mais discreta. E também você pode questionar para o paciente se ele tem seborreia no cabelo mesmo e é de difícil tratamento, você pode e deve desconfiar de deficiência de alguma dessas vitaminas do complexo B. E aqui eu lembro uma coisa, não adianta você suplementar uma única vitamina do complexo B, porque elas atuam em conjunto, tá? Hiposmia, né? Uma redução do olfato. Lógico, esse paciente, se ele tiver gripado, ele vai ter uma hiposmia. Mas se ele perceber se ele não está gripado, se ele não tem alergias respiratórias, rinite, e tem, pode ser, ou mudou, né? Ele percebeu que não está com o olfato tão acurado como tinha antes, pode ser um sinal de deficiência de zinco, mais com relação clínica. Zinco, nunca esqueça zinco em relação ao sistema imune e saúde do estômago, produção de ácido clorídrico adequado. Palidez é clássica, extremamente conhecida, né? Relacionadas a deficiência de ferro, a anemia, e aqui a gente tem que chamar a atenção para a anemia crônica, também a anemia da doença crônica, que é causada pela inflamação crônica de baixo grau, de pessoas que têm patologias crônicas. E aqui bem interessante, que a gente esquece muitas vezes, hipertrofia de parótida. Parótida é uma glândula que produz saliva bem aqui, ó, nossa bochecha, logo embaixo do ouvido, da orelha. E quando a gente tem deficiência proteica, ela hipertrofia muitas vezes. Também hipertrofia em casos de bulimia. Então, se você percebe, né? Aqui nessa foto a gente vê aqui, ó. Você vê por aqui, ó, pela têmpora que esse paciente está emagrecido. Ele tem uma perda de bochecha, de bola gordurosa de Bichat, mas ele tem um inchaço leve aqui, ó. Então, é uma hipertrofia da glândula. Isso aqui está, glândula parótida. Isso aqui está relacionado à deficiência proteica, à má nutrição. Ainda na face, esse daqui é uma característica bem interessante da gente acompanhar. Face em lua ou arredondada. A gente só escuta muito isso pelo uso crônico de corticoide, pela doença de Cushing, mas a gente esquece de uma coisa que acontece muito hoje em dia, que é o hipercortisolismo, tá? Hiperprodução de cortisol. Isso acontece pelo nível de estresse que a gente tem hoje em dia, pelas noites mal dormidas que nós vivemos, e faz com que o paciente fique com essa
face em lua, com papada. E, olha interessante, isso aqui é uma foto de um paciente que foi tratado, você vê que ele continua com excesso de peso, ele não perdeu peso, mas só por ter controlado o hipercortisolismo, olha como o queixo fica mais marcado. Então, prestem atenção para esses pacientes, esse rosto inchado e essa papada. Tá? Alguns pacientes podem apresentar hiperpigmentação de regiões expostas ao sol, normalmente pescoço, mãos, lateral da face. Essa hiperpigmentação está relacionada à niacina. Correlações clínicas. Deficiência na produção de energia, cansaço, ok? E quando a gente olha para a face, a gente tem vários detalhes também. Agora a gente vai se focar um pouco mais para o olho. Então, o olho, ele pode apresentar essas manchas próximas ao olho que a gente chama de xantelasma, que é um acúmulo de gordura, né? Ou esse arco corneal, que é essa marca clara ao redor da íris. E esses sinais estão relacionados à hiperlipidemia. Então, você pode chegar, tem gente que não faz exame, não faz acompanhamento clínico, tem medo de ir ao médico, mas procura um nutricionista para emagrecer. E você pode se deparar com pacientes com esses sinais clínicos. E aí você vai precisar pedir exames ou pedir que ele procure um médico para fazer um tratamento em conjunto. Blefarite angular, o que é isso? É uma inflamação da pálpebra, né? Ela pode ficar inchada, ela pode ficar avermelhada, pode sair até um pouco de pus, e tem uma sensação de areia no olho. Né? Isso pode estar relacionado à deficiência de vitamina B2, deficiência de biotina, deficiência de B6. O que é que eu relaciono isso aqui? Desbiose, problemas gastrointestinais, uso de medicamentos, e zinco, deficiência de zinco, problemas digestivos e redução da imunidade. Você pode também achar essas manchas acinzentadas ou esbranquiçadas no olho. Elas estão relacionadas à deficiência de vitamina A. E também essa deficiência pode não chegar a fazer essas marcas, mas pode deixar o olho, a conjuntiva, seca. Então, os pacientes podem reclamar de olho seco. Você tem que pensar em deficiência de vitamina A. Com pacientes com dificuldade de digestão de gorduras, pacientes que retiraram a vesícula biliar, você tem que pensar nisso. E vitamina A é um dos maiores antioxidantes que a gente tem no nosso organismo. Focando agora em boca. Seu lábio apresenta dor, queimação, quando toca, quando come. É um sinal de deficiência de riboflavina. Né? Então, a gente está aí com uma deficiência, pode ser um SIBO, ou pode ter uma deficiência de produção energética, até porque a flavina está relacionada com a produção energética. Queilose ou quelite são essas rachaduras no lábio, né, que podem inflamar. Estão relacionadas também, deficiência de B2, B6, B3, principalmente complexo B, mas ela aparece também em deficiência de ferro apenas em deficiências graves. Aqui eu vou pensar em cansaço, vou pensar em problemas digestivos, tá? A gente pode ter estomatite, que é o quê? É uma inflamação da mucosa oral. Então, isso pode acontecer dentro da boca, na parte interior da bochecha, na língua. Também está relacionada com o complexo B, né? A gente pode até lembrar sinais de boca B, complexo B. Não esquece disso. Ferro, lembrando que vai acontecer mais em deficiências graves, e vitamina C. Então, a gente lembra aqui, processo antioxidante deficiente. Digeusia ou hipogeusia. A digeusia é uma alteração do paladar, então você está de frente a um paciente
que faz escolhas alimentares restritas, não gosta de experimentar novos sabores, ou percebeu que mudou a sensação de gosto que ele tinha, ou reduziu, está sentindo pouco gosto. Lógico que a gente tem que diferenciar aquele paciente que está gripado, está com alguma rinite alérgica, algo similar. É uma deficiência de zinco. E, ao olhar a língua, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes que são bem interessantes. A glossite, que é uma inflamação da língua, ela está relacionada à deficiência de várias vitaminas do complexo B, a deficiência grave de ferro, então um paciente cansado que pode estar tendo problemas absortivos, dificuldades digestivas, ou está usando algum medicamento que gera essa depressão, ok? Mais um ponto interessante que eu quis trazer aqui para vocês, hoje em dia a literatura testa alguns princípios da medicina tradicional chinesa e explica, traz correlações para elas, né? Então, aqui a gente traz os aspectos de síndrome quente e síndrome fria na língua. E esse paper que eu deixei lá na introdução para vocês, ele traz essas duas, ele associa a síndrome fria, que é essa língua esbranquiçada com a disbiose, e essa disbiose bucal ela está associada com disbiose intestinal também. E ele comenta a síndrome quente, que é essa língua tendendo para o amarelo. E essa língua, tendendo para o amarelo, está relacionada com distúrbios metabólicos, bem comumente ser esteatose hepática. Tá? Então, você encontra um paciente com esse perfil de língua, você precisa sugerir que ele procure um médico e faça alguns exames. Se você encontra um paciente com esse perfil de língua, você tem que começar a tratar de disbiose. Ok? E a gengivite. Inflamações na gengiva, gengiva retraída, sangrando fácil ao escovar, deficiência de vitamina C, mas também pode estar relacionado à vitamina B3 e folato, a gente está atento à disbiose, e também relacionado à deficiência de zinco. Okay? Aqui pode acontecer também, essa deficiência de vitamina C, bater a necessidade de vitamina C, a RDA de vitamina C, é fácil na maioria das pessoas. Mas, por processos de estresse oxidativo, fumantes, as pessoas podem ter uma necessidade aumentada de vitamina C. Então, fique atento a isso. Unhas, né? Tem muitos pacientes que reclamam de modificações em unhas fracas. Eles podem ser uma ótima pista de necessidades de nutrientes, de doenças sistêmicas que a gente precisa fazer uma dieta mais específica para aquela doença, para aquela condição clínica, e muitas vezes indicar para que ele procure um profissional, colega, um médico que trabalha em parceria com você, para que trate daquilo também. Então, as modificações, as anormalidades que a gente encontra em língua, normalmente estão relacionadas com essas 4 características, ou relacionada ao formato, ou a fixação da unha no dedo, ou modificações da superfície do dedo, da unha, perdão, ou cor. Então, a gente falando primeiro das de formato, a primeira que a gente encontra é o baqueteamento, né? Essa unha, esse dedo fica parecendo uma baqueta de bateria, de instrumento de percussão, ele fica arredondado. A nossa unha, que naturalmente é reta, ela passa a ficar curva, como você bem vê aqui nessa foto. Ela está relacionada a doenças pulmonares, a doenças cardíacas ou até doenças inflamatórias intestinais. Então, se o paciente tendo esse perfil, aí você precisa ligar no sinal de alerta e pedir que ele procure um médico. Coiloníquia, né? A unha em forma de colher, né? É bem fácil de reconhecer, sempre é muito falada nas nossas aulas. Estão relacionadas à deficiência de ferro, mas também pode estar relacionada à deficiência de proteína. Unha em pinça. Isso daqui faz muita gente procurar podólogo para tratar, porque realmente pode machucar, pode inflamar. Se o seu paciente tem unha em pinça, você deve desconfiar na hora de psoríase, doenças autoimunes,
Então, esse paciente provavelmente tem um intestino permeável, você precisa tratar esse leaky gut, esse paciente pode ter outras doenças autoimunes, ou pode ser pelo fato do uso crônico de beta-bloqueadores. Outra modificação, essa já de fixação, é a unicólise. É a separação, a soltura dessa unha. Você vê que a unha está soltando do dedo. Isso é bem comum em pacientes submetidos à quimioterapia, mas pode ser um sinal de hipo ou hipertiroidismo. Então, você pode estar avaliando um paciente, ele nunca teve diagnóstico, ele apresenta uma unha soltando, uma unicólise, e ele não bateu, né? Lógico, a unicólise pode acontecer por trauma também. A gente tem que fazer esse diferencial, essa análise diferencial. Então, se é um paciente que está procurando você para emagrecer, e ele não bateu o dedo e tem unicólise, ele não vai emagrecer, ele tem que tratar o hipotiroidismo, tá? E aí você trabalhar em conjunto com o tratamento do hipotiroidismo. Por isso que a gente tem que ter essa visão integral do paciente. Aqui a gente já chega nas anomalias de superfície. Lógico, essa foto está bem exagerada para vocês gravarem na mente de vocês. Mas, ó, ranhuras longitudinais, né, seguindo o comprimento da unha. A gente chama o nome técnico isso, é traconíquia. Isso pode se relacionar com doenças autoimunes, por exemplo, psoríase, alopecia areata, dermatite atópica e também com dermatite atópica. Doenças autoimunes são muito comuns pacientes com intestino permeável, a gente já tem que ligar esse alerta. Dermatite atópica também está bem relacionado com intestino permeável. E também a gente tem que fazer a associação com distúrbios digestivos também associados com esse intestino permeável. Ok? A gente pode encontrar, ó, ranhuras longitudinais. Normalmente ela é única, ela é uma só. A gente chama esse sinal de linha de Bill. Essa marcação aqui, ela é funda e ela está relacionada à deficiência de zinco. Zinco é necessário também para matriz de colágeno, proteínas, hipocalcemia ou algum estresse fisiológico severo. Ok? E a última de modificação de superfície talvez seja a mais comum. Né? A unha quebradiça ou fraca, né? Quebra fácil, às vezes descama aqui no comecinho, tá? Isso é bem comum de acontecer. Você associa esse sinal com deficiência de magnésio, deficiência de biotina. Isso aqui pode estar ligado a problemas digestivos, SIBO, hipocloridria, dispepsia, mas também se é um paciente que faz suplementação, isso pode ser causado por excesso de vitamina A ou selênio. Né? Dificilmente esses excessos vão ser por via alimentar. O que a gente tem na literatura, normalmente esses excessos são por suplementação. Então, se o paciente suplementa e aparece uma unha fraca, ele reclama de unha fraca, você pode desconfiar de algum excesso, toxicidade desses nutrientes. E chegando nas modificações de cor. A mais clássica delas, e que provavelmente a gente vai encontrar menos no consultório, talvez encontre mais no hospital, é a leuconíquia total, que simplesmente é a unha branca, esbranquiçada. Ele está relacionado a doenças mais graves, ó, nefrite, cirrose, câncer, mas também pacientes, se você atende muito paciente com doença gastrointestinal, pode ser um sinal de um paciente com colite ulcerativa. Ok? Leuconíquia punctata. Essa é bem fácil de achar na nossa população. Quase todo mundo tem. Muita gente, quase não. Muita gente tem esses pontinhos esbranquiçados, pequenos na unha. Eles estão bem associados com deficiência de zinco, mas também podem ser associados à deficiência de selênio. A gente lembra aqui, ó, estresse oxidativo, processos antioxidantes, né? A gente precisa desses minerais para ter um adequado processo antioxidante. Linha de Merck. Essa linha aqui,
ela some quando você pressiona a unha. Você vê que ela é arredondada, assim, ó, acompanha essa marquinha branca da unha que a gente chama lúnula, e ela cresce com a unha, né? Ela se move com o comprimento da unha. Isso também pode estar relacionado com zinco, com hipoalbuminemia, com má nutrição. Então, um paciente, por exemplo, que faz dieta hipocalórica crônica, você pode ver. Paciente com uso crônico. Imagina, uma mulher faz uso de anticoncepcional, que já gera depleção de zinco, e ainda faz dieta para emagrecer de forma crônica, dieta hipocalórica crônica, tem medo de comer. Vai ter uma maior deficiência de zinco, podendo gerar uma linha de Muehrke na unha dessa paciente. A gente tem a unha de Terry, é um tipo de leuconíquia, né? Só que esse esbranquiçamento, ele acontece só nessa região aqui, mais próxima, tá? E ele acompanha, esse esbranquiçamento, ele é arredondado, ele acompanha a marcação da lúnula. Isso está bem relacionado também com doenças mais graves, a cirrose, insuficiência cardíaca, diabetes, hepatopatias, ou má nutrição, má absorção de nutrientes, que a gente muitas vezes vê em pacientes com distúrbios gastrointestinais. E a unha de Mi é uma coisa bem interessante. Eu acho que quase todo brasileiro tem. Eu acho que 95% dos brasileiros têm. Vocês agora vão saber para quê, por quê, né? Olhem para a mão de vocês, vocês provavelmente têm. A unha de Mi é um sinal de contaminação por arsênico. E por que a gente tem? Porque o nosso arroz, o arroz brasileiro, ele é contaminado por arsênico, né? Então, você pode estar... mas eu não como arroz, mas você pode estar comendo algum produto industrializado que usa farinha de arroz e está contaminado por arsênico. E aí você vai ter essa unha de Mi também, tá? Ela fica esse traço só no meio da unha e não some quando você aperta, né? Ela permanece. Mas também pode estar relacionada à insuficiência cardíaca e quimioterapia, processo quimioterápico. E é o mais raro, mas pode vir a acontecer essa mancha, pode ser escura, pode ser avermelhada na unha. A gente chama de melanoníquia, melano de sangue mesmo. Ele está relacionado com deficiência de folato, deficiência de cobalamina, pode estar relacionado também com excesso de selênio ou doença autoimune. Então, você já percebeu aqui que muitos desses sinais clínicos, eles estão relacionados a deficiências no nosso sistema antioxidante, nos nossos processos antioxidantes internos, que podem estar associados com envelhecimento, com dificuldade de emagrecimento, com dificuldade de controle de patologias sistêmicas. Então, a gente tem que estar muito atento a esses sinais. E, por fim, sinais de pele, né? São menos, mas a gente precisa passar por eles também. Você pode pedir para a pessoa mostrar ombro, braço, né? Antebraço, mão, para que você reconheça esses sinais de pele. Que, infelizmente, por causa do perfil da nossa sociedade atual, a gente tem que investigar sempre a acantose nigricans, né? Que é esse espessamento e escurecimento da pele no pescoço, na axila, que está relacionado à resistência à insulina. A resistência à insulina está por trás de muitas patologias atuais. Você vê que ele é um sinal que ele pode aparecer discreto, né? Então, avalie nos pacientes essa presença de acantose nigricans, essa possível resistência à insulina. Lesões psoriáticas, lógico, em indivíduos que não têm psoríase, mas lesões que parecem lesões psoriáticas, inflamação, descamação, estão relacionados à deficiência de biotina. Isso daqui você associa clinicamente má absorção, hipocloridria, má digestão, baixa quantidade de enzimas digestivas ou até mesmo desbiose. Dermatite, um paciente que apresenta sinais dermáticos, né?
inflamações de pele, ele pode estar relacionado com deficiências ou de riboflavina, de vitamina B2, ou zinco. Esse aqui é um sinal que vocês têm que estar muito atentos, que é a hiperkeratose folicular. São essas marcações avermelhadas, pontos avermelhados na base do folículo, e muitas vezes ele pode aparecer de forma não avermelhada, mas aparece esse folículo altinho, parece pele de galinha, quando você arranca a pena, fica aquele pontudinho, fica daquele jeito. Isso é um sinal clássico de deficiência de vitamina A. Vitamina A é necessário para a saúde da pele. Quantas mulheres não chegam no consultório da gente por motivos estéticos e você não presta atenção que no braço dela tem hiperkeratose e você vai dar outros nutrientes para ela que não vai ter um resultado tão rápido ou efetivo na saúde da pele e do rosto dela. A hiperkeratose não aparece na face, mas ela pode estar procurando por causa do envelhecimento facial. Pode ser também relacionado à deficiência de vitamina C. E aqui é o ponto que a gente tem que também chamar a atenção. Isso pode ser um sinal clínico de sensibilidade não celíaca ao glúten. Você pode pedir para aquele paciente prestar atenção, acompanhar se esse sinal clínico ele aumenta, piora, modifica, fica melhor, a depender da sua ingestão de glúten. Pede para ele avaliar, para ele acompanhar. Descamação, né? É um pouco raro de acontecer. Isso acontece mais em indivíduos com deficiências, problemas gastrointestinais, uso prolongado de medicação, uso prolongado de interal, por exemplo. Então, ele pode estar relacionado, é muito comum estar relacionado a essa descamação à deficiência de ácidos graxos essenciais, mas a gente vê que estrutura da pele, saúde da pele também está muito relacionada a todos esses nutrientes aqui, que a gente já bateu em outros sinais químicos, biotina, riboflavina, piridoxina, vitamina A e zinco. Ácido graxo, vitamina A, muito associado com dificuldade de absorção de gorduras. Aqui, dificuldade digestiva ou SIBO, e zinco também dificuldade digestiva. Aqui, ó, as petequias são pequenos pontos vermelhos espalhados no corpo, no braço, está relacionado com deficiência de vitamina C, ou equimose, que é uma mancha concentrada maior, ela pode ser mais vermelha, pode tender a roxo, e pode estar associada com deficiência de vitamina C, ou com deficiência de vitamina K. Isso pode ser causado por desbiose, tá? Porque nossa microbiota produz vitamina K para a gente, baixa ingestão de vegetais verdes escuros, e a gente esquece que a vitamina K é extremamente importante para o metabolismo da vitamina D. A gente fala tanto de vitamina D para a saúde, mas esquece da interdependência da vitamina K. Normalmente a gente tem que suplementar a vitamina D e a vitamina K junto, por exemplo. E quantas pessoas não me procuram porque tem pele seca, ressecada? Aqui a gente vê como fica em pessoas mais brancas, como pode aparecer em pessoas com pele um pouco mais bronzeadas, mais escuras, né? A gente chama de xerose ou xerodermia. Pode estar relacionada à deficiência de vitamina A, ácidos graxos essenciais, mas pode ser uma pista, um sinal de alergia alimentar. Também é relacionada a hipotiroidismo. Se a pessoa tem essa pele seca e não tem acompanhamento, não tem tratamento, peça para ela procurar um endocrinologista. E muitas vezes ela pode parecer um papel celofane. Então a gente associa muito mais isso com deficiência proteica, né? Se tiver essa pele seca associada com baixa adiposidade subcutânea. Então a gente vai desconfiar muito mais de deficiência proteica do que da deficiência dos outros nutrientes. E a gente chegou ao final da nossa aula e quero deixar alguns pontos para que vocês reflitam em casa.
como eu comecei a nossa aula, eu vou terminar. Nosso principal objetivo, que a gente tem que discutir, refletir, é entender o paciente, não é a prescrição. A prescrição é extremamente importante porque é a nossa intervenção, é a nossa modificação. Mas eu só vou conseguir fazer uma prescrição muito mais exata, com resultados mais rápidos, se eu entender o paciente. E para entender bem o paciente, eu devo usar todas as estratégias possíveis que eu posso e as que eu tenho acesso. Por isso que a gente tem que treinar todas as formas possíveis de entender o paciente. A anamnese, o levantamento de sintomas, o levantamento de sinais clínicos, a antropometria e os exames bioquímicos também. Então, levante bem a sintomatologia, levante bem os sinais clínicos e, baseado nessas duas informações, faça correlações clínicas, reflita, para você entender quais são realmente as necessidades do paciente. E só com isso é que você vai conseguir escolher não a estratégia A, B ou C, mas escolher a melhor estratégia para aquele seu paciente, seja nutricional, probiótico, de suplementação ou de fitoterápico, mas você precisa entender muito bem esse paciente para subsidiar essa sua decisão. Então, ó, se você achou interessante essas informações sobre exame físico com enfoque nutricional e quer ter acesso aos artigos que eu utilizei para montar essa aula, está disponível. Entra no meu Instagram, que é Felipe Brito, Felipe com I, Felipe Brito Nutricionista. Clica no link do perfil, cadastra o seu e-mail, que a partir do dia 20 eu começo a enviar para vocês, para as pessoas que estiverem cadastradas, os artigos que eu utilizei para montar essa aula. Tá? São poucos artigos, a gente teve que garimpar um pouco, você viu que eu usei praticamente só literatura internacional, mas é um aprendizado que vale a pena, faz a diferença para a gente ter raciocínios clínicos, pensar, reconhecer as necessidades do paciente, intervir de forma mais incisiva. No mais, agradeço muito a presença de vocês, certo? E não sai daí. Agora, depois dessa aula, a gente vai estar disponível para um bate-papo, para tirar dúvidas que vocês tenham sobre esse tema, sobre como aplicar, sobre alguns sinais clínicos. A gente vai bater essa conversa ao vivo para que vocês possam tirar todas essas dúvidas que podem ter ficado. Então, muito obrigado pela presença de vocês e vamos para o nosso bate-papo. Então, pessoal, que maravilha! Nossa última palestra com o Dr. Felipe, que extraordinário, né? Muito conteúdo, muita informação, cumprindo com a nossa promessa de não esconder nada de conteúdo, realmente assuntos aprofundados. Estou muito feliz, muito satisfeito aqui com a participação de todo mundo, né? Dr. Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite, Cris. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui. Queria primeiro agradecer aqui esses vitoriosos, né? Não é qualquer pessoa que está às 19 horas de um domingo se preocupando com a sua formação profissional, seu desenvolvimento profissional, né? Então, esse quilômetro extra que muita gente deixa de fazer, às vezes é a diferença entre o bom profissional e aquele mediano que está no mercado, né? Então, gente, primeiro quero agradecer e parabenizar vocês por essa coragem de estar aqui a essa hora, curtindo esse momento com a gente. Muito legal, parabéns, Felipe, pela sua palestra, parabéns por todo o seu conteúdo trazido, essa palestra de sinais clínicos em teleconsulta, super interessante, é um básico que funciona muito, né, muito importante, que a gente acaba muitas vezes desapegando, vendo que não é muito praticado, então que bom que você trouxe esse aprofundamento para a gente, essa visão de que é necessário realmente a gente olhar para o paciente como um todo, e que esses sinais eles dizem muito sobre a sua saúde, né? Inclusive sobre as nossas ferramentas que serão usadas posteriormente através do nosso cálculo das dietas, né? Então, muito obrigada pelo conteúdo partilhado. Eu que agradeço. Não, foi um prazer montar essa aula. E como você falou, Cris,
a gente tem as aulas sobre anamnese, né, lá no início da graduação. Eu sou professor de graduação, de pós-graduação, né, e eu vejo que ao longo do curso os alunos vão esquecendo o básico, e a gente tem que lembrar que básico não é simples, básico é o que traz a base e dá firmeza para tudo que você faz. Então, se você não tem um básico de anamnese muito bem construído, um básico de antropometria muito bem construído, você acaba se perdendo na segunda fase, que é a montagem das estratégias, né? Verdade, muito verdade. E de acordo com o teu tema, né, surgiram muitas dúvidas, né, eu vi que as pessoas ficaram até, meu Deus, estou preocupado, né, não sei de muita coisa, e agora, estou rindo de nervoso, mas, na verdade, essa é a nossa intenção, né, de trazer realmente conhecimento, de debater sobre isso, e é agora nessa fase que a gente vai entrar nas dúvidas que surgiram, aproveitar essa sua presença para a gente tirar essas dúvidas aqui de todos. Vamos conversar, vamos trabalhar essas coisas com o pessoal. Começa aí. Felipe, para quem vai começar a atender no consultório, o que não pode faltar para uma boa anamnese? Eu acho assim, você tem que entender bem o passo a passo que você tem que seguir, né? Aqui na nossa aula, a gente focou em sinais clínicos, mas a gente tem aquele slide lá no início, que eu relembro que é com a anamnese completa, né? Que vai desde a história social do paciente, passando pelos sinais e sintomas, história alimentar, exames e antropometria. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa construir a sua anamnese. Pegue de exemplos de anamneses de aulas que você teve, livros que você compra, cursos que você faz. Veja como esses profissionais ou esses materiais organizam o passo a passo da anamnese e aí monte a sua e vá atualizando. Porque o que é que acontece? A gente acaba aqui no consultório trabalhando com algum foco mais específico. Então, por exemplo, eu atendo muito paciente, devido a algumas experiências recentes que eu tive, eu tenho recebido muitos pacientes com problemas desabsortivos, problemas gastrointestinais graves. Então, para esse perfil de paciente, tem pergunta que não cabe, e tem perguntas que normalmente não são perguntadas, mas que para ele é interessante. Eu devo me aprofundar para esse paciente. Então, o ponto-chave é esse. Pegue esses materiais, monte a sua, e vá filtrando e evoluindo e atualizando de acordo com o que você vai atendendo no consultório. E ao longo do tempo, a sua clientela vai mudar de perfil. E a cada mudança de perfil, você vai atualizando. Eu queria, Cris, a gente responder logo uma questão aqui sobre o teleatendimento. À vontade. Certo? Porque algumas pessoas colocaram, né, que a questão de, se não pode, não pode. Então, anteriormente, realmente a gente só poderia fazer teleconsulta em consultas de acompanhamento. Isso é uma verdade. Mas, frente a essa pandemia que a gente está passando, o isolamento social, as pessoas continuam precisando de cuidados de saúde e vários conselhos, né, permitiram teleatendimento, inclusive de primeiras consultas. Então, até agosto isso está permitido, mas já existe uma mudança, um esforço dos profissionais em fazer contato com o CRN e com o CFN para que isso seja mantido. Porque se você parar para pensar, todo paciente que a antropometria é mega importante? Não é todo paciente. Um paciente que me procura porque ele tem síndrome do intestino irritável grave. A antropometria, a composição corporal dele não é o ponto mais importante. Esse é o ponto que eu gosto de bater. Às vezes a gente pensa no nome avaliação nutricional e só lembra de medida antropométrica. Mas a avaliação nutricional, como a gente estava conversando nos bastidores, né, o exame nutricional ele é muito maior do que isso. Então, eu tenho que saber o que é que eu priorizo. Então, para aqueles pacientes clínicos que a maior demanda são sintomas, melhorias, a antropometria não vira uma coisa tão primordial. Não estou dizendo que não é importante. Agora, para aqueles que precisam, que querem uma mudança de composição corporal mais específica, esses,
acaba que as medidas antropométricas passam a ganhar mais importância, e sim, no teleatendimento fica mais limitado. Mas isso é a questão de todo tipo de atendimento. Todo tipo de atendimento tem seu ponto positivo e sua limitação, certo? E eu acho que, para muitos perfis de paciente, o teleatendimento é eficiente, sim, é viável, sim. Não todos, não todos. Por isso que eu brinco, né, com os meus alunos, quanto às estratégias, né, mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Todo mundo fala de estratégia, de suplementação, quer saber qual suplemento que usa, que estratégia usa. Todos eles funcionam, mas ao mesmo tempo nenhum deles funciona. Porque se você não souber escolher o suplemento e a estratégia nutricional adequada para o que o paciente precisa, nenhum deles vai resolver, tá? Então, ela é viável, a depender do contexto e do perfil do paciente. A gente tem muitas opções, mas nem sempre tudo convém, né? Porque depende, de fato, das características, das necessidades. Às vezes o paciente chega com várias demandas, mas a gente se concentra ali no que está mais latente, no que está mais ali, né, vivo, né, de problemática, qual é a prioridade do momento, né, que é um ponto importante. E às vezes a gente quer resolver tudo numa consulta só e esquece de priorizar, né? E a teleconsulta, Felipe, eu sinto muito que ela veio como um ponto positivo para nós nutricionistas, visão paciente para nutricionista e nutricionista também perante a sua consulta nutricional, de que a antropometria ela não pode ser superestimada. Quando eu falo antropometria, são as medidas mesmo. Mas quando a gente pensa na conversa, na amnésia, quanto ela pode ser rica, né? Que nem todo paciente ele vem com aquele perfil de estética, de emagrecimento, de perda de percentual de gordura. Muitos vêm por outras demandas também, reconhece que nutricionista não é só emagrecedor, nutricionista ele é também um profissional de saúde, ele é um profissional de saúde e trabalha muito a qualidade de vida, melhora de sintomas, desde uma TPM, enxaqueca, né, síndrome do intestino irritável, uma gastrite não tratada, uma disbiose, etc. Então, a gente tem muito o que fazer, e o que você trouxe de anamnese é um ponto muito relevante. Sim, e esquecido, né, na maioria das vezes. Exatamente. E até pegando esse gancho, a gente tem uma pergunta aqui, né? Quando o paciente de bexiga neurogênica e intestino neurogênico não consegue absorver os nutrientes, o que fazer? Rapaz, depende do paciente, né? Assim, a bexiga e o intestino neurogênicos, eles são modificações motoras por problemas de inervação, né? Seja por trauma, seja por infecção nervosa. Então, cada paciente se comporta de forma diferente. Ele tem uma importante modificação motora. Mas o quanto essa modificação motora está impactando na absorção, aí vai variar muito de paciente para paciente. Né? Alguém aqui, muita gente perguntou, unha quebradiça, qual o melhor suplemento, né? Foi, essa foi uma das campeãs. As mulheres aí nesse isolamento estão muito preocupadas com isso, mas, gente, não tem como dizer um suplemento melhor, porque depende do caso da paciente. Eu vi a unha quebradiça, eu tenho que ver se ela tem uma ingestão proteica adequada, se ela tem uma ingestão de biotina adequada, de complexo B adequada, né? Eu tenho que ver o que é que está faltando, né? Eu tenho que ligar, o exame nutricional, você tem que ligar todos os pontos, não é só porque eu vi um sinal clínico. Quando você está fazendo a anamnese, de acordo com o que as pessoas vão relatando, você já está refletindo. Provavelmente eu vou encontrar esse sinal clínico. Se ela está me dizendo que não come isso, ou que come desse jeito, eu provavelmente vou encontrar esse outro sinal clínico. Se ela reclama desse sintoma aqui, eu vou encontrar esse sinal clínico. E aí você vai ligando os pontos. Então, eu não posso só dizer, baseado num sinal clínico, o que ela precisa. Às vezes, um simples, isso acontece muito com a mulher, às vezes um simples ajuste proteico e de melhoria da qualidade de ingestão de gorduras mais saudáveis, as unhas já resolvem. Então, assim, depende do que você encontra na anamnese. E por isso que ela é tão importante, né? A anamnese bem feita, ela vale ouro. Definir toda a sua conduta. Aqui tem uma porque os pacientes de químio, né, ficam com os cabelos alterados, a textura, porque a própria químio depleta muito nutriente.
muitos medicamentos de químio, eles fazem com que você aumente a excreção ou a demanda por diversos nutrientes que estão envolvidos na formação do cabelo. Por isso que tem tanta alteração, mas essa alteração, com o tempo, tende a normalizar. Lógico, se essa pessoa trata, consegue se recuperar e melhora a sua ingestão. Mas, lógico, o cabelo, né, é a médio e longo prazo. Tudo que está envolvido com cabelo e unha, você só resolve a médio e longo prazo. Perfeito. Unha com pintinhas brancas é sinal de deficiência de alguma vitamina? Normalmente, o zinco e o selênio, né, como a gente trouxe na aula. Perfeito. Como fazer dados antropométricos na teleconsulta? Gente, não dá, né? Na teleconsulta, a gente fica limitado com os dados antropométricos. Você vai ter que pedir para o paciente simplesmente se pesar e questionar, pedir a altura relatada e o peso relatado mesmo. Você pode acompanhar variações antropométricas pelas roupas. E outra questão é o professor Luiz Lanes, ele é da Universidade Federal Fluminense, ele está desenvolvendo um aplicativo que você, através de foto, consegue fazer uma estimativa de medidas antropométricas. Ainda não está disponível comercialmente, mas é uma solução bem interessante. Ele usa uma inteligência artificial para analisar a foto, baseada num banco de imagens, e ele consegue estimar, com um nível de erro muito bom, as medidas antropométricas e o percentual de gordura. Né? Então, que talvez bacana. seja uma ferramenta que, se não me engano, o nome da ferramenta é Sofia. Então, é uma coisa interessante para a gente estar acompanhando ali, nos próximos meses, o surgimento dessa ferramenta. Tá? Aqui, uma pessoa perguntou, a maioria das doenças tem relação com o intestino? Gente, o intestino é enorme, né, são quilômetros, né? Perdão, eu dei uma exagerada, né? Mas é onde tem 60% do nosso sistema imune. Então, ele vai estar constantemente em contato com produtos externos, com o que a gente ingere, com contaminação. Então, o que acontece com a estrutura do intestino, com a sua microbiota, os metabólitos que surgem lá, eles impactam muito nossa fisiologia como um todo. Né? Não é à toa que hoje tanto se estuda sobre microbiota e microbioma, porque a gente não tem no nosso intestino só bactéria. A gente tem fungo, a gente tem vírus, né? A gente tem a inter-relação entre eles. Então, ele consegue ter uma influência muito grande na nossa saúde, e o inverso também. A nossa piora de saúde, ela modifica a estrutura e a condição do nosso ambiente intestinal, também fazendo com que aconteça mudança do microbioma. Então, é uma relação de mão dupla. Perfeito. Teve uma pergunta aqui que saiu, quais alimentos podem melhorar a gengivite? Como a gente estava falando. Depende, você tem que analisar se o foco dessa gengivite é realmente uma deficiência ou uma inflamação mesmo, que aí vai precisar de um tratamento com antibiótico terapia. Mas de base, a gente foca sempre em vitamina C e também, mais raro, mas acontece também, vitamina K. Né? Então, folhosos verdes ou frutas cítricas e frutas ricas em vitamina C vão ajudar nesse processo. E aqui eu já engatilho uma pergunta que eu achei bem interessante, se dermatite pode ter origem psicológica. Aqui eu queria desmistificar um ponto. Né? Provavelmente não foi essa a intenção de quem perguntou, mas eu queria aproveitar esse gancho. Às vezes a gente fica pensando que questões psicológicas fazem surgir coisas que não existem, né? Mas, se você parar para pensar que quando você está estressado, você entra em modo de luta ou fuga.
que faz com que muitos nutrientes sejam demandados para isso, para a produção de hormônios contrarregulatórios. Então, por exemplo, o zinco, que é muito demandado pelo sistema imune, acaba sendo consumido pelo estresse, vitaminas do complexo B. Então, o corpo ele vai priorizar aquele nutriente para o nosso sistema que está em maior demanda. Então, se eu sei que complexo B, que zinco, que biotina é muito importante, muito necessário para a saúde da pele, se eu estou priorizando o uso desses nutrientes em outro sistema, não vai sobrar para a pele, não. Então, quando eu estou estressado ou passando por forte estresse, podem surgir dermatites. E se você trabalhar, porque é uma coisa que muito pouca gente trabalha, mas se você trabalhar com atendimento nutricional de pacientes com doenças autoimunes, você vai ver que a maioria das doenças autoimunes surge depois de um grande estresse. De tanto que você debilita esses nutrientes dos outros sistemas, e aí você deixa o seu sistema imune sem nutriente, você piora a estrutura da sua microbiota intestinal ou da sua estrutura do intestino, e aí você tem muito mais estresse oxidativo e começa o primeiro gatilho de uma doença autoimune. Então, não é incomum doenças autoimunes começarem depois de um grande estresse. Com certeza, são chamadas as doenças psicossomáticas, né? Exatamente com influência aí das emoções, que é onde coloca nesse eixo de fuga e luta, e faz como o professor Felipe explicou, faz o corpo se tornar, a imunidade, de uma certa forma, baixar e, assim, permitir o surgimento de outras patologias. Isso é que, às vezes, a gente fica dividindo as coisas do nosso corpo, né? Mas ele é tão integrado, né? Então, quando eu penso, eu estou ativando rotas metabólicas diferentes, e a gente esquece disso. Tem alguma outra pergunta aqui da nossa listinha, Felipe, que você quer responder em especial? Essa vai ser a nossa última. Então, eu posso fazer assim, de uma pancada. Pode. Micose tem a ver com falta de vitaminas e compostos bioativos? Sim, pode ser que sim. Mas você tem que, por exemplo, tem a síndrome fúngica, que é muito comum. Se você tem uma alimentação pobre em vitaminas e pobre em compostos bioativos, seu sistema imune não vai estar trabalhando muito deficitário e não vai conseguir dar conta. Então, aí vem as candidíases de repetição, né, etc. Quais exames pedir, pelo amor de Deus? Isso fica para outra aula, né, Cris? Aí vale realmente... Clínicos, né? Hoje foram sinais clínicos. A gente vai trabalhar exames em outra aula. E se alguma deficiência pode ser mascarada pelo corpo? Sim. Uma coisa que eu queria deixar bem claro. Vários daqueles sinais podem significar outras coisas. Por isso que a gente precisa correlacionar com a ingestão, com a história clínica, com a evolução, com a presença ou não de outras patologias, e também, quando possível, exames, e quando couber, exames bioquímicos, certo? Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado para correlacionar tudo. Perfeito, Felipe. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, né, a sua contribuição aqui conosco. O professor Felipe tem um curso online, né? Qual é o tema do seu curso online, professor? É um curso de antropometria, mas, na verdade, quase todo mundo aprende a medir, mas você sabe interpretar direito aqueles resultados, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar no nosso curso. Composição corporal, como interpretar a avaliação e evolução. Acontece muitas vezes o seu paciente, você está acompanhando, e aquela pessoa ganhou massa muscular, reduziu dobras, e quando você joga na equação, quase não houve redução de percentual de gordura. O que é que está acontecendo? Eu medi errado? Não. Você só levou uma rasteira de erros de interpretação que acontecem no consultório todo dia, por você não conhecer adequadamente essas técnicas. Então, você
pode até saber medir bem, eu não duvido disso, mas se você não souber como interpretar, você pode levar essa grande rasteira durante o acompanhamento. E até nutricionistas que têm muitos anos de experiência se perdem nisso, né, também. Então, é interessante ter essa oportunidade de fazer esse curso. Muito obrigada, Felipe, pela sua presença. Felipe, agora só resta saber se ainda tem vaga no seu curso, né? Porque os cursos estão lotando rápido, o pessoal está frenético aqui. O pessoal tem que correr logo, né? Graças a Deus, a procura está boa, né, de todos os cursos. Professor Felipe, quero agradecer demais aí.